Bom dia ou boa madrugada, você escolhe aí. Tô falando isso porque hoje eu acordei cedo demais mesmo. E quando isso acontece, só existem dois caminhos. Dois caminhos. Um é voltar aqui pra cama e o outro é abrir, esse artefato sagrado que chegou aqui, Que belezinha. E sabe o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem uma das estátuas mais aguardadas, pelo menos por mim, que é o Demolidor da McFarlane Toys, essa belezinha aqui, que é baseada na capa icônica da edição 600, desenhada por Joey Quesada, que estará no Brasil na CCXP no final do ano. Hoje a gente vai fazer um unboxing aqui completo, analisar os detalhes dessa peça e contar a história por trás de uma das capas mais poderosas da Marvel. E se você também acordou cedo, muito antes do mundo girar, assim como eu, senta aí, porque aqui, o Demolidor está prestes a sair dessa embalagem direto para ver a luz do dia. Mas vamos lá, sem brincadeira, antes de abrir a caixa, já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal do Mundo do Gonzo, você ajuda demais a gente, sério, ajuda muito mesmo. Ativa o sininho, dá logo aquele like maroto, que isso também é muito importante. E aqui não é só review não, cara, aqui é jornalismo Gonzo em forma de resina, papel e muita memória, acredite. Começamos aqui, né, com a caixa do envio, tá vendo aqui? Belezinha, caixa de envio, os correios normais ali, né? E lá de fora, e agora, né? Aquele famoso papelão pardo, lacre. Vamos ao que interessa, que é o que tá aqui dentro, né? Lá. Ó. Atenção. Que belezinha, hein? Aqui, Beleza. Embalagem oficial da McFarlane Toys. Vocês podem ver aí, Com o Demolidor, a edição 600, né? Demolidor baseado na edição 600. Aqui, Que beleza. Embalagem oficial, brilhando como se estivesse saindo direto da cozinha do inferno. Aqui, vamos tirar ela daqui da caixa, muito bem. Tirar aqui, fica só com o Demolidor. Olha só que belezinha. Mano. Aqui, só o reflexo. Aqui, reflexo para ver bem aqui. Vendo? Vamos lá. Isso aqui é o Demolidor, né? Inspirado na edição 600. Coleção da Marvel, da McFarlane Toys, né? Aqui, inspirado por Daredevil número 600, McFarlane Toys Marvel. Aqui tem as informações chinesas, né? Eles colocam adesivo lá, né? McFarlane Toys, bonitinho, o logotipo da McFarlane Toys aqui, Olha só que legal, isso daí é edição 600, tá? Aqui na lombada, é exatamente essa capa, desenhada pelo Joey Quesada, como eu falei, o homem vai estar aqui no Brasil, vai estar aqui no Brasil no final do ano, né, na CCXP. Então você pode ver aqui que tá lindo, tá bonitinho, aqui do lado você pode ver mais, né, aqui, ele bonitinho, é o Matt Murdock, o Demolidor, o homem sem medo. Ai, rapaz, dá até... não sei nem o que fazer, né? Agora, companheiro, agora é tirar ele daqui, né? Isso aqui, tem um lacrezinho da McFarlane Toys, fica aqui. Eu sempre falo que tirou o lacre, não é mais novo, né? Isso aqui é uma frase que eu escutei no Comic Book Man, que era um programa do Kevin Smith, né, que era da loja dele. Isso passava dentro da loja dele, né? E tem na lateral aqui também, vai ficando mole. Aqui. Mais uma aqui. Ele vem, Vamos tirar
Ele é bonitinho daqui. Ele vem com esse fundo aqui, que eu não costumo usar não, porque suja esse fundo, mas vou tirar aqui para mostrar para vocês. Eu não costumo usar, eu costumo deixar dentro da caixa, bonitinho, porque suja, né? Poeira, e daí depois limpar papelão é complicado. Então, mas ele vem com esse fundo, né? Vou colocar aqui de volta na caixa, né? Para fazer o cenário, compor o cenário e tal. Mas vou te dizer que eu sempre fico nesse negócio, né, cara, de, pô, aqui em casa muita poeira. Muita poeira. Eu teria que ter uma estante de vidro, né? Com as coisas todas de vidro, e eu não tenho ainda, né? Sabe, no futuro terei, mas eu não tenho ainda. Olha só a peça, cara, tá lindo só daqui, ó. Tem uns lacrezinhos atrás, ó. Os lacres da McFarlane são difíceis de tirar, é um porre, mas é assim que vem protegida a criança, né? Vamos tentar aqui. Saiu já passou pela mágica da edição, senão eu ia ficar cortando aqui, ia demorar uma eternidade. Olha aqui a peça, olha que belezinha da escola. Aqui também vem o cardzinho com a capa, né? O McFarlane sempre faz isso. Vem o cardzinho com a capa. Olha aqui, ó. Monitor, traz bem as informações. Cara, tá lacradinho, bonitinho mesmo, hein? Ó. Por aqui eu consegui. Vou cortar. Tem que cortar. Tudo dona é cortar. E traz as informações, sinopse, né? Aqui. Vamos tirar isso daqui de cima. Vamos começar, né? Olha aqui a peça. Isso daqui é o desenho, né? Então a peça tem que ficar assim. Lá. Fica desse jeito aqui. Né? Fica aqui, ó. Aqui lindona. Ela vem com esse pedestal aqui, né? Escrito The Double, né? Demolidor. Os desenhos dos prédios, né? Exatamente como tá aqui. Só que na parte de baixo, né? Aqui a placa. Tá vendo a placa aqui, ó? É essa placa aqui, ó. Aqui. Essa placa é essa. Tá? Esse prédio aqui, tal. Né? Pra cá teria a torre. A caixa d'água, né? Nesse caso, todinho não fez, porque senão, né, ia ficar enorme esse aqui. Esse pedestal aqui. É isso. Ó, coisa mais linda, mais cheia de graça. Aqui, né, ele vem como sempre preso. Eu não vou tirar, não. Vou tirar, não. O encaixe dele, né? Aqui. A forma faz. Tem a textura, né, cara? Pra ver a textura aqui. A perna tem encaixe, né? E isso daqui dos encaixes da perna, eu não curto muito. Fica sempre. Preferia que o McFarlane fizesse, né? Ele aproveita o calção, né? Seria o calção do Demolidor para fazer esses cortes do encaixe da peça, né? Preferia que fosse completa, mas provavelmente eles fazem por partes, né? O boneco. Olha aqui, ó. Olha a mão, cara. O detalhezinho da mão. Ó. Pra ver? Detalhe da peça. É uma peça linda. É uma peça linda. Isso aí eu não posso nem. Cara, sapato. O tênis tem textura aqui, ó, da borracha do tênis. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Texturazinho. É uma baita peça. Peça linda. Um pezinho bonitinho, não tomba, isso é importante, tá? Não tomba, tá bonitinho, fica direitinho, ou seja, é de oiquezada, já leva, né? Leva o boneco para ele autografar. De repente você pode colocar
mandar autografar, né, o card. Manda autografar o card. Não tem opção de prender. Não tem uma opção de prender o card, né? Você teria que fazer uma gambiarra aqui e deixar ele assim, sei lá, com a assinatura do Quezada, levar pra ele autografar, não sei. Não tem um lugar. Então coloca aqui na frente mesmo. Coloca aqui na frente e vamos que vamos. Ou coloca aqui, assim, ó. Dá pra inventar. Põe assim. Teria que prender, né? Com a assinatura do Jay Quezada. Aqui que você provavelmente vai pegar no CCXP, né, veja? Eu pegaria. Muito provavelmente eu pegarei. Devo levar o card, né? Que daí ele autografa no card. E colocar. Se bem que tem uns negócios que vende pra colocar card que fica durinho, né? Fica bonito. Então, de repente, tem isso daí, ó. Colocar protegido. É um baita boneco. É um baita boneco. Olha isso aqui, gente. Olha os detalhes, né? As marcas de desenho, né? Adoro isso que ele tem feito nessa coleção de capas, né? Essas capas icônicas da Marvel Comics que ele tem feito, né? O título Demolidor aqui, né? Que o título lindão, o boneco é lindo, é maravilhoso e, gente, é McFarlane Toys, né? Aqui também, ó. Isso aqui, acho que a peça foi feita assim: pés, pernas, tronco com braços e cabeça. Não, a cabeça também foi colada. Não foi não, é isso. A cabeça em si foi, ó. Foi feito desse jeito. O molde foi assim, ó. Não tem encaixe dos braços? Não, tem. Então foi assim. Fizeram os pés, fizeram as pernas, fizeram o tronco, os dois braços com o pescoço, e a cabeça foi feita separada, esculpida separada. Ó. Gente, é maravilhoso. É sensacional. Sensacional. Sabe a história da capa? Essa capa aqui é bem legal, porque o Jay Quezada fez um desenho, e desse desenho acabou virando 3 capas, todas com o Demolidor na mesma posição. Era março de 2018, a edição 600, comemorativa do Demolidor, né? Aquela edição, Wilson Fisk era prefeito de Nova York, o caos, o Demolidor tentando resolver a situação, com os heróis urbanos junto com ele, que seria normal de aparecer em Demolidor Renascido, mas não aconteceu isso. Anyway, né? E o Jay Quezada, ele cria essas 3 capas, né? Uma com o uniforme, o primeiro uniforme do Demolidor, outra com o uniforme preto do Demolidor, e esse aqui, uniforme vermelho, essa coisa maravilhosa. E com essa força dessa arte, né, esse Demolidor indo para cima, que acabou virando estátua, né? A definição pura do personagem, isso daqui, né? E aliás, se você curtiu a análise, se inscreve aqui no canal. Conteúdo novo não é toda semana, mas estamos aí. Aqui não tem só quadrinhos, são colecionáveis também, cultura pop, tudo no estilo Mundo Gonzo. Valeu? Vale a pena? Vale sim, porque essa peça aqui, gente, essa peça é arte. E a arte não se explica, você sente a arte. Tudo bem, tem valor, mas não se explica. E se você quiser garantir a sua, tem o link da Amazon aqui na descrição do vídeo, onde você pode comprar. E comprando pelo link, você ajuda o canal do Mundo Gonzo. Eu tô babando aqui por essa peça. E você ajuda o canal do Mundo Gonzo sem gastar mais nada. Você vai gastar o que você comprou ali na Amazon. Se não achar por lá, entre em contato com a Gibi Maníacos, que o Júnior vai arrumar para vocês. Então, dê like, se inscreva, compartilha com quem ama quadrinhos assim como a gente ama, né? Compartilhe com quem você ama também. Comenta aí embaixo. Qual capa da Marvel deveria virar uma estátua? Porque essa aqui, meus amigos, mais do que figuras, a gente está falando de memória afetiva, memória impressa em resina. E enquanto o mundo dorme, o homem sem medo, vermelhão aqui, o vermelho, cuida da minha estante aqui, né? E ele não vai perder nada de lá, tenho certeza. Olha que maravilhoso. É isso, gente. A gente se esbarra por este mundo. Até a próxima. Fui, eu e o Demolidor. Tchau.